responsáveis pelo êxito ou fracasso dos conhecimentos obtidos pela pesquisa psíquica. Disseminadas em todos os quadrantes da Terra encontram-se as almas sensíveis que, embora reconhecendo o aparente predomínio das forças hostis ao progresso espiritual da humanidade, cumprem a sua parte sob o fogo cerrado da oposição das trevas. E dia a dia aumenta o abismo entre ambas as facções, ficando cada qual com uma parcela crescente de paz ou de ódio, para que se possam separar as ovelhas dos lobos na etapa final que antecede o surgimento da luz em todo o seu esplendor, a brilhar sobre a consciência daqueles que reconhecerem que o Senhor é o nosso pastor. Capítulo 12. Técnicas do Espiritismo, Brasil. Pergunta: existiria interesse em estabelecer considerações sobre o papel do Brasil no panorama descrito na presente obra, que se ocupa fundamentalmente do autoconhecimento dos seres humanos? Ramatiz: considerando-se que ao Brasil encontra-se reservado papel preponderante no surgimento da nova era, para ele devemos fazer convergir nossa atenção, a fim de amparar todas as possibilidades de crescimento da consciência coletiva para sua destinação de esteio do panorama renovador da vida no planeta. Pergunta: já que a presente obra visa aprofundar aspectos do autoaprimoramento espiritual, como situar a contribuição das técnicas do Espiritismo tal como aplicado no Brasil? Ramatiz: no Brasil o Espiritismo caracteriza-se por desenvolver técnicas que poderíamos considerar como estruturadas de dentro para fora e de baixo para cima. Pergunta: como compreender essa afirmação? Ramatiz: retornando aos conceitos já familiares na literatura espírita, desde que há mais de um século Allan Kardec codificou para o mundo ocidental os ensinamentos meridianamente claros trazidos pelos espíritos orientadores do trabalho de preparação da humanidade para uma nova era. Pergunta: quais os aspectos de tais ensinamentos que mais nos poderão esclarecer? Ramatiz: os ensinamentos e técnicas do Espiritismo no Brasil são resultantes de um processo de formação da índole nacional. Uma atitude sentimental e com pouca consciência do próprio valor aproxima o povo brasileiro de uma postura semelhante à que caracterizava as multidões seguidoras do Mestre em sua pregação sobre a face da terra. Os espíritos, que têm descido sobre toda a carne, encarregam-se de fazer ressurgir, em toda a sua pureza e simplicidade sublimes, o conteúdo de reconforto espiritual proveniente de esferas superiores. Alimentada pelas vibrações do amor do Mestre, provenientes de esferas superiores, a multidão fortalecida, em todos os recantos do território nacional, emite de dentro para fora o sinal dos tempos de renovação que são chegados, os tempos de amor e de paz, na medida em que, utilizando as técnicas do serviço num clima amorável, cada pequenino aprendiz do Evangelho percebe a bem-aventurança de ser um instrumento de sua paz, movimentando-se em direção dos níveis mais altos de realização espiritual. Pergunta: poderíamos considerar como uma técnica o esforço de dar de graça o que pela graça se receber? Ramatiz: a técnica é um procedimento ou norma que visa orientar uma atividade com o objetivo de obter um tipo específico de resultado. Ela não está vinculada a conceitos desta ou daquela natureza, podendo ser aplicada com fins diversos. Entretanto, se utilizada num clima generoso, atrairá assessoramento de entidades afins com os propósitos visados. Desse modo o cientista concentrado em suas pesquisas visando o bem da humanidade contará com o apoio das falanges benfeitoras, ocorrendo o inverso com os pesquisadores de processos destrutivos e antifraternos. Os procedimentos ou normas para o comportamento caracterizam uma técnica, entretanto, é o clima decorrente das intenções que fornecerá tônica benfeitora ou deletéria das tarefas com resultados benéficos ou destruidores. O ato de se colocar como instrumento das forças superiores direciona para o bem a técnica adquirida pelo aprendiz de espiritualidade na aplicação dos passes, irradiações e preces ou ainda do receituário e da cirurgia espiritual. E,
Em virtude dos tempos serem chegados, os pesquisadores da ciência parapsicológica caminham a passos largos para investigações relacionadas com as energias humanas em conexão com as forças da natureza, em apoio às propostas da sobrevivência do espírito, representada pelos agentes teta ou seres fora do corpo físico. Sob a orientação dos espíritos, há um século atrás foi lançada a campanha visando dar de graça o que pela graça é recebido, um slogan inovador para a civilização construída sobre os valores da matéria, a fim de que a tempo despertassem todos os que se dispusessem a questionar os procedimentos egocêntricos de mais lucros materiais, em detrimento do alargamento consciencial que conduz ao desprendimento dos bens perecíveis da vida na matéria. Pergunta: qual a diferença básica entre as técnicas espíritas e as utilizadas pela ciência da parapsicologia? Ramatiz: como já dissemos, trata-se de uma diferença de natureza cultural. O fenômeno psíquico, investigado desde as mais remotas eras, absorve as conotações da época e do estágio de desenvolvimento de cada povo. Os homens santos na Índia, os sacerdotes no Egito, as pítias na Grécia Antiga e os médiums e sensitivos hoje, impregnados pelas percepções não sensoriais, têm filtrado para o mundo material as ocorrências de outros níveis da vida, quebrando fronteiras vibratórias e alargando horizontes para a investigação permanente da verdade em todos os níveis nos quais a criação se revela. As diferentes formas de abordagem do fenômeno psíquico decorrem da necessidade reconhecida pela espiritualidade superior, de avançar em busca do conhecimento parcial possível de ser alcançado a cada etapa do crescimento humano com a linguagem peculiar de cada grupo e de cada época, pois o que importa é o conteúdo da mensagem e não os instrumentos que a veiculam. Pergunta: como compreender essa afirmação? Ramatiz: os condicionamentos psicológicos podem favorecer ou prejudicar a credibilidade do trabalho que a espiritualidade busca realizar entre os seres humanos. O cientista habituado com os ambientes de pesquisa rigorosa terá mais facilidade de aprender o ensinamento espiritual se estiver preparado com o sabor do conhecimento chamado científico. Ao contrário, o indivíduo inculto poderá ser tocado pela afinação com os rituais do terreiro de Umbanda que lhe mobilizam a sensibilidade. Entretanto, importa para ambos que consigam verticalizar o eixo da alma, assumindo a postura do trabalhador do bem, ou seja, das ovelhas que passarão à direita do Senhor na prestação de contas dos tempos de renovação em que viveis. As técnicas utilizadas pelos espíritas surgem como resultado do intercâmbio com os espíritos orientadores e são testadas na vivência humana pelos efeitos curadores do corpo e do espírito. As técnicas parapsicológicas, em sua maioria, surgem da investigação sistemática obedecendo a um planejamento humano e a verificações infindáveis como convém aos procedimentos da ciência moderna. Diferenciam-se as técnicas de ambas as áreas citadas pela forma de abordagem do fenômeno psíquico, de um lado partindo do conhecimento tradicional da investigação científica e de outro pela interação dos planos do espírito sobre os seres encarnados. Pergunta: haveria para nós, os brasileiros, a necessidade de nos firmarmos num desses enfoques citados? Ramatiz: considerando que a coletividade brasileira está destinada a atuar de forma decisiva no panorama do próximo milênio, caberá a ela o papel sintetizador. Pergunta: como compreender tal situação? Ramatiz: a espiritualidade superior planeja com antecedência e clareza todas as etapas de orientação espiritual do planeta, antevendo a necessidade de disseminar largamente entre os seres humanos os procedimentos referentes à sobrevivência do espírito, com todas as suas implicações morais e sociais. Previu-se a importância de fazer descer o espírito sobre toda a carne em proporções antes inimagináveis. É assim que hoje toda a humanidade hipersensibilizada capta em dimensões não sensoriais a inspiração que, por um lado, dá surgimento aos fenômenos mediúnicos, declaradamente de origem espírita e, de outro,
promove o surgimento de sociedades de pesquisa laboratorial em torno das energias imponderáveis do ser humano e do universo. Pergunta: considerando o panorama dualista descrito, como poderá o povo brasileiro contribuir para a desejada síntese capaz de oferecer apoio à alvorada de uma nova era na Terra? Ramatiz: em primeiro lugar pela consolidação e valorização da lei do amor, sintetizada por Jesus em sua passagem pela Terra. Não importa tanto se as técnicas utilizadas na busca de si mesmo serão provenientes desse ou daquele sistema de trabalho. Torna-se fundamental estabelecer para onde as atividades humanas estarão sendo direcionadas, para o amor ou para a crescente desagregação, resultante do egoísmo, entronizado como a única lei, a ser imposta à humanidade pelos espíritos das trevas. É preciso reafirmar exaustivamente a necessidade de contestar a pretensa neutralidade da atividade científica. Toda e qualquer atividade humana encontra-se impregnada de um sentido subjacente, capaz de caracterizá-la como benéfica ou maléfica à vida como um todo. Negar-se a buscar o sentido da própria contribuição ao progresso representa alienação voluntária perante o bem mais precioso da humanidade, a sua autoconsciência, o seu senso direcional. Torna-se importante não confundi-lo com o anseio de imposição pessoal e exclusivista, que marcou as eras do obscurantismo e cujos resquícios ameaçam incendiar mais uma vez o panorama da humanidade, pelos abusos do poder, degenerado em violência generalizada. Pergunta: poderíamos concluir que só pela adesão a uma corrente religiosa conseguiremos clarificar os caminhos a percorrer? Ramatiz: temos nos referido ao senso direcional do espírito, capaz de auxiliá-lo a definir os rumos que mais convém à própria evolução. É preciso compreender e sentir que, há 2000 anos a síntese do amor, a grande lei do universo, foi exemplificada, isto é, pregada numa demonstração esplendorosa pelo Mestre dos Mestres, reunindo toda a sabedoria disseminada nas eras anteriores e acrescentando a mais eloquente demonstração das verdades pregadas. E mesmo assim ninguém poderia considerá-lo como veículo de uma corrente religiosa humana, tendo em vista que sua grandeza imensurável não caberia nos sistemas religiosos da Terra, pois ele representava a síntese da lei do amor que rege a vida. Pergunta: como adaptar essa realidade esplendorosa representada pela passagem de Jesus pela Terra ao âmbito reduzido de nossa aprendizagem humana? Ramatiz: o humano e o divino coexistem sem fronteiras na intimidade de cada ser encarnado, constituindo-se esse fato no fascinante mistério protegido pelos véus de Ísis, a serem alijados com o correr do progresso do espírito. Existe, portanto, nas camadas mais profundas de cada pessoa, uma câmara ou templo da verdade onde a chama da vida superior é reverenciada em espírito e verdade. Por essa razão os grandes iluminados têm recomendado que saudemos em cada irmão a luz que ele traz em si. Logicamente percebe-se a consequência natural de tal fato, que está representada pela necessidade de o portador da referida luz ser o primeiro a valorizar devidamente a bênção extraordinária do existir. Dobrando-se perante a evidência do fenômeno da vida com sua grandiosa conotação de um espetáculo inexprimível de grandiosidade e beleza, torna-se imperiosa a necessidade de, embora reconhecendo a distância entre o pequeno ser em evolução e a meta a ser alcançada, identificar nessa mesma disparidade o sinal inegável da grandiosa destinação dos seres e das coisas. Envolta no manto mágico do amor abrangente que sustenta o universo, abre-se a consciência gradual das potencialidades, que irão sendo atualizadas no correr da refrega sustentada pelo discípulo ou pelo pretendente na busca de sua autoafirmação no grande fluxo da vida. A mesma extraordinária energia que sustenta a criação encontra-se disponível, em infinitas reservas a serem utilizadas, no processo individual de cada ser.
Esse fato demonstra que a alegada distância entre os espíritos menos evoluídos e os mais elevados só pode constituir obstáculo à evolução na medida em que os seres menos esclarecidos se deixam acomodar na posição em que se encontram, por descrerem de sua capacidade para a renovação. Pergunta: a que poderíamos atribuir a circunstância de, mesmo os mais sinceros seguidores do Mestre, terem passado árduas experiências de descrédito em relação a si mesmos e a possibilidade de realizarem as propostas de sua autoafirmação na seara do bem? Ramatiz: na viagem em torno de si mesmo, uma substituição gradual de valores vai ocorrendo à proporção que o aprendiz consegue discernir os reais objetivos de suas lutas espirituais. À proporção que o si mesmo deixar de ser identificado com a projeção social representada pela imagem estruturada nos padrões de sucesso perante os lucros, sejam eles quais forem, à proporção que só importe ao espírito em provação manter os vínculos com as forças superiores em espírito e em verdade, quando o empenho em voltar à casa paterna representar o objetivo máximo do buscador, então a meta surgirá gradativamente mais clara, mais despida dos envoltórios do poder pessoal, da vaidade e do orgulho, geralmente camuflados sob a forma de impotência perante os obstáculos supostamente intransponíveis, com os quais a vida arbitrariamente tende a desintegrar a fibra do servo fiel da seara. Se inadvertidamente, alimentar tais suposições, nada lhe restará senão assinar sua própria falência, mesmo quando dentro do descrédito sobre si mesmo concebe a posição de ser vítima da adversidade, com a qual as circunstâncias inviabilizam suas propostas de serviço. Esquecido de que a semeadura e a colheita encontram-se inexoravelmente vinculadas, sente-se induzido a paralisar suas tarefas por receio do mau tempo ou da falta de cooperadores, quando, na realidade, tais obstáculos externos destinam-se a despertá-lo em relação aos reais ganhos consubstanciados na transmutação de base representada pela atitude de reconhecer as vantagens da permanência no aprendizado, seja nas horas de alegrias ou de dores, com o mesmo empenho em servir de instrumento gradualmente afinado com os objetivos da grande lei do amor que rege a vida. Pergunta: em que fatores poderíamos estabelecer as diferenças e semelhanças entre as contribuições do Espiritismo e da parapsicologia, tendo em vista o tema da presente obra, ou seja, a necessidade premente de o ser humano alcançar o autoconhecimento? Ramatiz: como não poderia deixar de ser, todas as formas de pesquisa capazes de conduzirem o ser humano ao melhor conhecimento do universo que o cerca, tem contribuído através dos séculos para a obtenção de uma postura mais realista e segura perante a vida que o cerca. Mesmo quando aparentemente o pesquisador envereda pelo rumo da negação em relação aos níveis superiores de expressão da vida, o retrocesso aparente que se instala de qualquer forma contribuirá para retificações futuras perante as evidências que a própria vida se encarrega de semear com o passar do tempo. O conhecimento do universo encontra-se intimamente vinculado ao conhecimento de si, pois a cada momento de sua atividade chamada externa, o ser humano é forçado a posicionar-se perante o que percebe e desse modo o seu autoconhecimento caminha para definições de natureza subjetiva, despertando ecos, às vezes até indesejáveis, daquilo que o ser conhece na intimidade mais profunda de sua consciência. Desse modo pode-se facilmente compreender que a única postura totalmente antagônica ao cumprimento da lei de evolução seria a inércia total, pois a própria atividade desviada do rumo evolutivo contribui para a intensificação do desconforto provocado pelo desequilíbrio e a consequente desarmonia, geradores do tédio representado pelo não-ser. Pergunta: como compreender tal afirmação? Ramatiz: o ser é aquele que é. A felicidade e a paz em sua integral realização, inexprimível em palavras, constituem direito inalienável do espírito imortal. Todo o universo encontra-se enraizado nas expressões da harmonia. Para onde quer que o espírito se dirija,
em sua ânsia de realização e de vida, encontrará um panorama cujas propostas obedecem à lei e, por mais que procure contrapor-se a ela, continuará a receber as respostas programadas pela mão do Criador para sua obra. O processo tradicional estímulo-resposta funciona, permanentemente, como um diálogo de profundidade entre a consciência em processo de despertamento e o universo que a cerca. E mesmo quando se predispõe a não atuar, por uma determinação de rebeldia total, ainda se encontra na contingência de exercer a vontade, que se fortalecerá durante o período de contraposição, tornando-se mais tarde veículo para realizações favoráveis a seu crescimento espiritual. De tais considerações pode-se concluir que as semelhanças são decorrentes do fato de serem ambos, o espiritismo e a parapsicologia, atividades capazes de impulsionarem a evolução do espírito através do trabalho disciplinado, com objetivos benéficos capazes de estimularem o autoconhecimento. Quanto às diferenças, poderíamos de forma simplificada considerar que, no desbravamento em busca do melhor conhecimento da realidade, o espiritismo e a parapsicologia partem de pontos aparentemente opostos e inevitavelmente encontrar-se-ão no meio do caminho, quando já será possível falar em uma linguagem mais compreensível, com maior objetividade de ambas as partes. Será fácil de compreender que, se ambas essas formas de pesquisa concentram-se sobre o mesmo tema, a vida, mais cedo ou mais tarde a linguagem comum será encontrada para traduzir realidades que hoje recebem nomes diferentes pela necessidade dos métodos adotados. Pergunta: tendo em vista as grandes distorções da vida humana em nossa época, seria possível considerarmos assegurado o entendimento entre a ciência representada pela parapsicologia e a espiritualidade representada pelo espiritismo? Ramatiz: o trabalho de síntese entre as contribuições de ambas as áreas do conhecimento atual revelar-se-á com o passar do tempo. Fatores novos entrarão em cena, decorrentes do próprio comportamento humano no desprezo às recomendações da lei. Para aqueles que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, o entrechoque das posições aparentemente antagônicas já se encontra em andamento, tal como descrito pelos profetas, tão desacreditados em todas as eras. Entretanto, seja como for, os fatos se revelarão, de forma cada vez mais eloquente, para retirar os seres espiritualmente cegos e surdos de sua apatia contumaz. A espiritualidade continuará a solicitar os seres humanos pelas vias da ciência ou da inspiração no sentido de uma visão de si mesmo gradualmente mais clara, tanto pela repercussão dos acontecimentos externos como pela via da autopercepção intensificada ao extremo pela solicitação dolorosa dos trágicos acontecimentos previstos para o final dos tempos. Entretanto, a própria avidez de poder, característica dos agrupamentos humanos que lideram a vida planetária, concorrerá para a busca das recônditas potencialidades humanas. E quando o clamor da natureza se fizer evidente, como testemunho inegável dos descaminhos humanos, já terá sido inviabilizada a pesquisa de vanguarda por parte das grandes potências então envoltas nos sérios distúrbios provocados pelos tempos chegados, de prestação de contas com a vida e com a sua lei de harmonia. Desde então as técnicas do espiritismo passarão a ter para os seres humanos a qualidade ímpar prevista por Jesus, ao se referir ao Consolador prometido. E cumprida será sua palavra quando afirmou que a humanidade só voltaria a vê-lo quando dissesse: bendito seja o que vem em nome do Senhor. A grande revisão do final de um ciclo evolutivo da humanidade terrestre dispensará os rótulos e as fachadas brilhantes das cúpulas do poder, seja de que natureza for. Desfeitas as aparências enganosas, a realidade caótica externa aproximará os seres humanos, em ambos os lados da vida, de uma busca inevitável do autoconhecimento através das limitações a que todos se verão submetidos pela grande renovação em andamento. Em tal panorama as técnicas socorristas para o corpo e o espírito serão de um valor inestimável e o amor pregado pela espiritualidade maior será convertido no bálsamo mais precioso em todos os confins da terra.
A dolorosa reconstrução da vida planetária, entretanto, será coroada pela esperança de uma aproximação gradual dos reais objetivos do existir humano sobre o planeta. E a atmosfera espiritual saneada permitirá que no futuro encontrem-se definitivamente incorporadas à vivência humana os princípios de saúde integral representados pelo conhecimento de si com raízes profundamente lançadas no respeito à lei que rege o macro e o microcosmo. Pergunta: quais seriam os pontos essenciais da referida recuperação dos seres humanos para a reintegração na harmonia com a vida? Ramatiz: quando a trave da ignorância espiritual for removida, os seres humanos começarão por rever conceitos básicos como seja o respeito à vida em todas as suas expressões, muito especialmente através de uma atitude reverente em relação aos que caminharem na vanguarda pela sua conduta amorável com os seres e as coisas. A catástrofe generalizada, fruto do desamor, dispensará qualquer argumento em relação à necessidade de cultivar o amor através da cooperação e da fraternidade legítima. Compreendendo embora a grande contribuição da ciência para a renovação futura da civilização em uma nova era, será através do treinamento para o socorro fraterno que a humanidade começará a se reintegrar ao seu destino de luz, num testemunho de grandes proporções perante a lei da vida superior. E voltará a ressoar na terra a voz do pastor, até então abafada pela ruidosa e febril busca do bem-estar imediatista, gerador do caos em que se debate até hoje a grande torre de Babel em que se transformou o planeta Terra. Pergunta: a que técnicas espíritas vos referis, como sendo as mais úteis nos grandes momentos da renovação planetária? Ramatiz: a todo o produto de mais de 100 anos de diálogo entre a Terra e o céu. Como bem definiu o codificador do Espiritismo na Terra, toda a mobilização das entidades espirituais no grande intercâmbio com os encarnados representava uma expressão do máximo empenho dos planos superiores da vida em cercar a humanidade terrena de elementos para uma reeducação indispensável ao seu fortalecimento para o advento de uma vida planetária condizente com a lei da evolução, amparada no amor a Deus e ao próximo. Epílogo. Estamos chegando ao final de um ciclo evolutivo do planeta. Todas as conquistas externas, na Terra como no espaço que a cerca, vêm sendo concretizadas com êxito inacreditável, sem que os resultados possibilitem a tão sonhada conquista da paz e da felicidade para os seres humanos. Tornam-se extremamente ásperas e duras as condições de vida para uma humanidade que hipertrofiou a inteligência, esquecendo-se de contrabalanceá-la com o sentimento. Dessa forma bloquearam-se as vias de inspiração superior e perdeu-se o rumo da felicidade sonhada. Tal situação de descalabro espiritual, entretanto, não é irreversível, pois até mesmo o panorama externo caótico pode nos impulsionar um despertamento, no sentido de percebermos o desafio que a dificuldade pode representar ao nosso crescimento interior. E a viagem em torno do eu então desembocará no surgimento do homem novo, produto da adesão tão esperada dos seres humanos à boa nova do Mestre Nazareno. Esta obra é pequena no tamanho de suas páginas, porém, em seus 12 capítulos sintetiza a visão do entrosamento entre as duas asas necessárias aos grandes voos do espírito, o conhecimento e o amor, a ciência e a generosidade, que possibilitaram o surgimento da verdadeira fraternidade no futuro que nos aguarda. A liberdade para os grandes voos do espírito encontra-se condicionada ao esforço de desenvolver equilibradamente a razão e o sentimento. A grande revisão a ser realizada na viagem em torno do eu, abrirá novas perspectivas para alcançarmos o esperado reajuste interno. Desde então já não duvidaremos de que o maior tesouro a ser conquistado está representado pelas nossas potencialidades latentes, como fontes de recursos para um despertamento gradual de nossa capacidade de obter a união com a força criadora da vida. Perseverando, sem dúvida chegaremos ao nosso destino. Brasília, 16 de novembro de 1986. América Paulino Marques. O homem novo. Não é tão importante o conhecimento.
Só o autoconhecimento, obtido através do trabalho espiritual constante, pode resultar em diretrizes novas, capazes de transformar o panorama interior. Concentrar-se no objetivo do autoconhecimento, visando a autossuperação, é tarefa permanente e gloriosa que o espírito, em nenhum degrau de evolução, pode dispensar. Recomeçar sempre como se nunca houvesse começado, com a mesma disposição de romper barreiras interiores, é o segredo do impulsionamento permanente do processo evolutivo. Duvidar de si significa duvidar da força criadora da vida que habita em cada ser. Trabalhar incansavelmente para abrir novos caminhos é saber que as reservas da vida são inesgotáveis e transbordam da alma que se torna flexível perante os ditames da lei que rege o universo criado. Saber recomeçar na postura humilde e sábia do aprendiz da verdade que se coloca aos pés do mestre, seja de que forma ele se apresente, significa reconhecer seus sagrados chamamentos nos mais simples eventos da vida diária. Para o discípulo desperto, tanto a noite quanto o dia, a fartura como a necessidade, a alegria como a tristeza, a saúde como a doença, representam lições a serem bem aproveitadas. A própria incapacidade momentânea de ver com clareza o caminho a seguir representa a oportunidade de crescimento, obtido através do amadurecimento interno de quem sabe perseverar e esperar. Não importa o clima, sejam quais forem as circunstâncias, perseverai no caminho, pois as adversidades representam sinais de alerta para que o orai e vigiai seja intensificado, objetivando o desabrochar de potencialidades que antes permaneciam em estado latente. A energia crística do amor universal permeia todo o universo. Que mais podereis necessitar do que conscientizá-la na medida de vossos esforços? Sedes firmes no propósito de aprender e seguir a lei do amor e ela vos proverá com os recursos indispensáveis à vossa evolução. A vós pertence a abençoada prerrogativa de modelar por vossos próprios esforços o homem novo, o ser crístico destinado a partilhar conscientemente os bens da vida maior. Sede canais límpidos através dos quais a inspiração superior se escoa sobre todos em nome do Senhor. Assim, resguardareis o cumprimento da lei em vossas vidas, na exemplificação do amai-vos como eu vos amei. Salve a luz da estrela de Dharma no Brasil. Paz e amor. Ramatiz. Rio, novembro de 1980. Fim.